Em março de 2021, a gente tinha uma Selic em 12%. E hoje, dia 4 de maio de 2022, o Copom acabou de falar que a gente subiu a nossa taxa Selic para 12,75%. É o nosso 10º aumento seguido e com isso a gente chega num patamar mais alto dos últimos 5 anos da nossa taxa Selic. Então fica aí até o final que eu vou te explicar o que aconteceu, o que deve acontecer de um jeito muito simples. Antes de começar esse vídeo eu queria falar aqui, cara, se você puder dar uma força aí, tô todo descabelado, tava fazendo outras coisas, mas aí a informação que a taxa Selic subiu chegou, aí eu falei, preciso gravar um vídeo pro canal pra galera entender o que aconteceu, o que deve acontecer. Então, se vocês puderem aí dar essa força, não esquece de dar um like e também de se inscrever aí, pra também, né, ser uma troca aqui. Eu tô tentando fazer de tudo pra vocês, nem tava estudando sobre isso, sobre os investimentos agora, mas a gente faz aí essa troca e tudo tranquilo. Mas vamos logo direto ao ponto aqui, que vocês sabem que eu odeio enrolação. O porquê que essa taxa Selic aumentou? Olha, segundo o que o Banco Central falou, ela aumentou aí por conta do ambiente externo seguir se deteriorando, então aquela coisa de Rússia e Ucrânia e tudo mais, vou falar isso daí um pouco mais pra frente, mas também um outro motivo seria que a inflação continuou surpreendendo negativamente, ou seja, ela continua subindo demais. Mas assim, deixando um pouco de lado o que o Banco Central falou, que assim, é óbvio que é importante, mas a gente tem outros fatores que também são extremamente importantes, que são 4 que eu também vou passar aqui para vocês bem rapidinho, mas é só para vocês entenderem, porque eu preciso falar o porquê que a taxa Selic subiu, para vocês entenderem, e aí depois eu falo o que você deve fazer com o seu dinheiro, o que deve também acontecer pro futuro, pra gente ter aí essa linha temporal, né, para conseguir fazer sentido na sua cabeça e o que você pode fazer para conseguir ganhar dinheiro com tudo isso que aconteceu. Bom, vamos lá, nessa mesma semana, assim, também nessa semana, hoje é quarta-feira só, mas essa semana tá meio complicada, mas nessa semana o Fed, que é basicamente o Banco Central lá dos Estados Unidos, também aumentou a taxa básica de juros deles. Eles aumentaram em 0,5 pontos percentuais, que deixa aí a taxa deles entre 0,75% e 1% ao ano. Isso sem contar também que o PIB dos Estados Unidos acabou descendo. Eles esperavam um aumento no PIB deles de mais ou menos 1%, mas ele acabou sendo negativo para também 1,4%. Então assim, a gente tem algumas informações ruins lá dos Estados Unidos e, querendo ou não, todo mundo sabe que o que acontece lá acaba se irradiando para o mundo. Então a gente teve aí essas duas notícias bem ruins lá nos Estados Unidos. Primeiro, o fato da taxa Selic lá... Taxa Selic não, da taxa básica de juros lá deles terem subido, e também essa parte do PIB deles que acaba, querendo ou não, deixando o mundo no geral com um pouco mais de medo. O segundo motivo que eu achei aqui para vocês foi o fato da China estar em lockdown mais uma vez. Sim, Covid ainda existe, a China tá em lockdown e, cara, o porto de Xangai, que é, se eu não me engano, o maior porto do mundo, tá praticamente parado. E por que que isso é importante pra gente? Porque como tem toda uma cadeia produtiva relacionada a isso, né, relacionada a qualquer coisa, assim, mesmo importações, cara, a gente não tá conseguindo simplesmente importar da China mais. Então, o que acontece? Quando a demanda é a mesma, mas a gente tem menos oferta, os preços sobem. Só para vocês terem uma ideia, entre janeiro e outubro de 2020, o Brasil importou mais de 27 bilhões de dólares só da China, ou seja, a gente é um dos maiores importadores da China e isso afeta muito a gente. Por quê? Porque é o que eu falei, se os preços sobem, a nossa inflação também sobe. Qual que é o nosso, então, terceiro motivo aqui da taxa Selic ter subido aí? E isso daqui eu já falei aqui no canal, já trouxe um monte de vídeo e infelizmente ainda acontece, que é a guerra entre Ucrânia e Rússia. Mais uma vez aqui, a gente sabe que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, sempre tá ali no top 5, top 10 em algumas outras pesquisas, mas cara, isso querendo ou não dá um aumento muito grande no preço das nossas commodities, ainda mais no preço da gasolina. Todo mundo viu aí o preço da gasolina nos últimos tempos aumentando drasticamente. Isso sem contar que a gente também importa muitos fertilizantes da Rússia, muitos mesmo. E assim, pelo fato deles estarem em guerra, se eu não me engano, já há 2 meses, se não forem 2 meses completos, é quase 2 meses, a gente não tá conseguindo importar isso. É óbvio que eu já trouxe outros vídeos, e nos outros vídeos eu até comentei que os nossos fertilizantes durariam mais ou menos até junho. Mas mesmo assim, se a gente não consegue importar, isso, querendo ou não, já reflete no preço de hoje. Então assim, vocês estão vendo que só o que acontece lá fora, que por enquanto eu só trouxe Estados Unidos, China e também Rússia, impacta diretamente o que acontece aqui dentro. Mas então, para o nosso
quarto motivo, a gente agora sim vai ter um exemplo aqui do Brasil mesmo, que eu já falei. Todos esses três motivos, querendo ou não, aumentam muito a inflação do nosso país. Então, assim, a expectativa de inflação aqui e também a expectativa da Selic, elas estavam um pouco altas, ainda mais a da inflação, que acabou batendo recordes. O mercado esperava isso e a inflação veio com isso. Então, assim, a gente vê que no Boletim Focus que saiu nessa semana também, o Banco Central projetou pela 16ª vez que a inflação vai continuar subindo. E aí, para 2023, o mercado espera uma Selic de 13% e para 2024 uma Selic de 12%. Mas, cara, querendo ou não, tudo isso de guerra acontecendo lá fora, de lockdown na China, acaba afetando e muito o que acontece aqui no Brasil. A gente vê aí a inflação realmente batendo recordes e tudo mais. E o único jeito, nesse caso, do nosso Banco Central, né, do nosso governo, do nosso país no geral, conseguir segurar a inflação é aumentando a nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Mas tá bom, já falei dos problemas, já falei do que está acontecendo, do porquê houve esse mais um aumento na nossa taxa Selic. O que você deve fazer com o seu dinheiro, né? Todo mundo quer saber, quer ganhar dinheiro com essas movimentações, querendo ou não. O que você pode fazer? Cara, querendo ou não, os títulos pós-fixados como CDBs, como literalmente um Tesouro Selic, continuam rendendo o que a taxa Selic rende. Então, assim, o nosso CDI deve estar em 12,65%, porque ele é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, qualquer título que você compre aí, Selic, ou qualquer título de renda fixa que seja um CDB, pode ser muito vantajoso para você. Mas, querendo ou não, eu já venho falando há um tempo aqui no canal, já avisei vocês algumas vezes, que investimentos em títulos pré-fixados e IPCA+, vão ser muito bons nesse exato momento. Por quê? Porque nesse caso, a gente está com uma Selic de 12,75%, certo? E concorda comigo que se você tem uma taxa pré-fixada, essa taxa tem que ser maior que a taxa Selic? Porque senão eu simplesmente invisto no Tesouro Selic. Então o que acontece? A gente está com taxas pré-fixadas muito altas, só que a gente também já sabe, o Banco Central já vem falando desde o começo do ano que eles querem reduzir esses aumentos na taxa Selic, tanto que daqui a pouco na projeção eu vou trazer alguns números para vocês, mas eles querem reduzir esse aumento drástico. Então se você compra um pré-fixado hoje que está rendendo mais ou menos uns 13%, daqui a, sei lá, 6 meses a taxa Selic está em 10%, você vai ter um título que rende 13%, enquanto outros pós-fixados rendem 10%. Então você vai ganhar muito aqui, ou você pode também vender e ganhar na marcação a mercado. Então isso é muito bom e é a mesma coisa para o IPCA, tá? É essa mesma movimentação para o título IPCA+ também. Então, assim, como eu falei, a gente deve estar no final desse aumento da taxa Selic, o que deve segurar um pouco a inflação. Então, esses títulos pré-fixados e também IPCA+ podem ser muito bons para sua carteira. Mas então, falando de expectativa, já trouxe ali alguns números da Selic anteriormente, mas vamos falar aqui o que deve acontecer na próxima reunião do Copom, se eu não me engano, dia 5 de junho, não tenho certeza. Na próxima reunião, o mercado está esperando que o Banco Central aumente a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais, ou seja, que a gente chegue a 13,25% ao ano. Só que já existem também outras pessoas, né, outros meios de comunicação falando de outras pessoas que esperam mais que isso. E aí, assim, não cabe muito a mim tentar dizer o que vai acontecer, porque eu nem quero também tentar prever o futuro, que eu posso errar feio. Então, assim, eu acho que você deve fazer agora o que você pode com o seu dinheiro e pensar o que deve acontecer no futuro. Talvez não acertar em cheio, mas ter uma ideia para você simplesmente conseguir ganhar dinheiro com isso, beleza? Então eu espero ter te ajudado a você ter uma ideia melhor do que pode acontecer e do que aconteceu. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!